oitavo ano, bem-vinda a mais uma aula. Hoje na nossa aula, pós-prova, pós-prova bimestral, nós vamos continuar o assunto do capítulo 8, Revolução Industrial e as doutrinas do século XIX. Nós já iniciamos, falando um pouco sobre os surgimentos das máquinas manufaturadas, que é o surgimento da industrialização, da passagem do artesanato, do efeito artesanato para as introduções das máquinas manufaturadas. E o que acontece com o surgimento dessas máquinas? Teve algumas consequências, o aumento de pessoas, em busca voltando-se desse meio rural para as cidades em busca de melhorias, como nós vimos, o processo de industrialização dos gregos também, não foi? Sobre o século XIX, que levantou várias transformações e levaram a várias revoluções, nesse meio tempo, entre latifundiários de terras e essas pessoas que tinham mais capital, certo? Já no século XVIII, a Inglaterra passou pela Revolução Inglesa, impulsionando o processo de enriquecimento da Britânica através de atos de navegação. Declaração dos Direitos, que fornecia à burguesia elementos políticos para permanecer no poder através de uma monarquia constitucional. Para garantir a estabilidade econômica, a Grã-Bretanha firmou vários acordos vantajosos entre os países tratados do Methuen, em Portugal, mais conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, em 1709. A Revolução Industrial Inglesa só foi possível graças às grandes reservas de carvão e de mineral e do subsolo, principal matéria-prima utilizada nesse período. Além disso, os ingleses dispunham de mão de obra em abundância, além dos cercamentos de terras, que provocou o êxodo dos trabalhadores dirigindo-se para centros urbanos em busca de trabalho suficiente para financiar as fábricas, adquirindo mais matérias e contratando os empregados. A Inglaterra saiu de frente de outros países, pois construiu a primeira máquina a vapor durante o século XVIII. Bom, com esse aumento populacional, todos esses movimentos, mudanças de constituição, revolução, protestos, essa lei de cercamento que fez com que as pessoas tivessem que sair de suas terras para poder ir para grandes centros, provocou insatisfação em algumas pessoas, que no caso surgiu os protestos trabalhistas, que advém das máquinas, a produção de mercadorias aumentou, o lucro da burguesia e donos de fábricas aumentou, porque só quem tinha capital e poder eram as pessoas das burguesias mais altas que tinham dinheiro para poder financiar todo esse processo. Os ingleses perceberam que quanto mais eles teriam, assim começaram a investir na instalação de indústrias, fábricas e transformações das principais agentes de mudança na sociedade econômica inglesa. A vida e a mentalidade de milhões de pessoas se transformaram numa velocidade espontânea. A contradição cresceram na mesma proporção. Muitos operários passaram a não ter emprego por causa das máquinas, garantindo massa de mão de obra reserva, ou seja, desempregados. E em 1811 surgiu um movimento contra as máquinas, chamado ludidismo. Esse nome deveria a Ned Ludd, um dos líderes do movimento ludistas, inventariam as fábricas, invadiram as fábricas, e destruíram máquinas. Os manifestos foram violentos, reprimidos, sendo deles condenados à prisão, deportados e através da força. Os luditas ficaram lembrados como os quebradores de máquinas. Desde essa década surgiu um movimento chamado cartistas, organizado pela Associação Operária, que exigiu melhores condições de trabalho, como a limitação de 8 horas, regulamentação do trabalho feminino, a extinção do trabalho infantil, a folga semanal, o salário mínimo, o sufrágio universal masculino. Esse movimento destacou por sua organização e por sua forma de atuação, chegando a diversos direitos políticos para os trabalhadores. A consequência dessa revolução industrial do trabalho foi o quê?
Tem N umas coisas que vocês podem estar acompanhando aí na página 107, né? A queda da produção manufaturada, os produtos industrializados acabaram superando o artesanal, o processo do eixo, do rural, os trabalhos foram assalariados, trabalhadores perderam posses de ferramentas e utensílios, matéria-prima e produto final restantes. A população cresceu significativamente, por exemplo, de 1.500 a 1.700, a população da Inglaterra aumentou em 3,5 milhões para 8,5 milhões. Saltou de 36 milhões de pessoas devido à drástica redução da mortalidade infantil por causa desses direitos, né, que foram mantidos. Houve uma ocupação desordenada dos espaços, né? O meio ambiente também, por ocasionar essa crescente urbana, teve que tirar mais matéria-prima, espaço, tudo isso degradou mais o meio ambiente. O desenvolvimento dos transportes teve que aumentar, né, da telecomunicação, investimento, e nisso se transformou. O surgimento do proletariado, conjunto de trabalhadores de fábricas e suas organizações de classe. Houve a concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, né, porque sabemos que quanto mais o burguês ele investe, mais ele produz e tem, enquanto isso os trabalhadores só trabalham para enriquecer, como diz aquela frase, enriquecer os donos, né? Houve a concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias. Uma grande quantidade de mão de obra infantil foi usada nas fábricas. Novas máquinas e tecnologia voltada para a produção de bem e consumo foram desenvolvidas. Na página 108 e 109, de acordo com o século e com o ano, teve as principais avanços tecnológicos e invenções daquela época, certo? Vocês podem dar uma leitura. E nisso surgiu várias figuras, né? A figura do socialismo utópico, que foi alguns deles pioneiros, né, que estavam em frente com essa ideologia, né, do socialismo. Simon, Roberto Owen e Karl Marx, um desses socialistas, pensavam socialista científico, né, para poder dar ideias para esse meio das Revolução Industrial, certo? No século XVIII, alguns teóricos começaram a pensar em alternativa para a sociedade capitalista que estava se configurando. Esses pensadores ficaram conhecidos como socialistas utópicos, porque partiam da observação da situação desfavorável do proletariado e sensibilizados, idealizando utopias e sonhos em forma de organização política e do trabalho mais justo. Na linha do pensamento desses teóricos, as implantações do sistema socialista ocorreriam de forma lenta e gradual, estruturado no pacifismo, inclusive na boa vontade da própria burguesia. Eles não eram a favor de uma revolução armada ou proletariada. Os principais pensadores desses socialistas são esses que eu citei, né? E em 1900 foi fundada em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores, mais tarde conhecida como Primeira Internacional, visando a luta para a emancipação do proletariado. Essa união de grupos operários de vários países europeus teve Marx seu principal inspirador e porta-voz. Socialismo científico, Karl Marx. Ambos lançaram as teorias analisando criticamente e cientificamente o capitalismo, enquanto os socialistas utópicos faziam análises superficiais. Contrariando os socialistas utópicos, Marx e Engels se promovava em compreender a dinâmica do sistema capitalista, partindo das suas origens até a consideração dos seus sistemas e contradições. Para Marx e Engels, o capitalismo seria superado pelo sistema socialismo. A classe trabalhadora seria detentora de uma consciência capaz de transformar a realidade. A falta dos meios de subsistência levaria os trabalhadores a desenvolver sua consciência histórica, transformando-se em classe revolucionária, tendo um papel decisivo na destruição da ordem capitalista e burguesia. Marx vem afirmar também que o socialismo seria apenas uma etapa intermediária, porém necessária para alcançar a sociedade comunista.
O fim da propriedade privada e da sociedade burguesa seria uma das consequências da Revolução Socialista. O Estado entendia como instrumento de classe dominante, deixando de existir um tal, haja visto que comunismo não existia classes sociais. As bases do pensamento marxista são a teoria mais-valia, a teoria materialista histórica, a teoria de luta de classe, a teoria de materialista dialética. O que acontecia? Esses teóricos, eles estudavam, né, meios e soluções e davam resolução para esses problemas através da análise e da revolução. Eles queriam o quê? O socialismo, onde não existisse. O socialismo é o quê? Onde não existe capitalismo, né? Onde as pessoas, ninguém tem hierarquicamente dentro de uma sociedade, né? Ninguém não tem essa hierarquia, todo mundo é igual à classe social. E é um ponto que desagradaria, né, a elite, a burguesia. A teoria mais-valia, que demonstrou a maneira pela qual o trabalhador é explorado na produção capitalista. A teoria da materialista histórica, que evidencia que os acontecimentos históricos são dominados pela contradição material econômica da sociedade. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui na nossa aula de história, né? Vocês vão resolver a atividade na página 115, certo? Me mande a foto da agenda e até a próxima aula.